Amém? Vamos ler o texto bíblico? 1 Reis 18, 41 a 46, diz assim: Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Estamos em uma série com o tema, pode colocar aí no Data Show. Estamos numa série com o tema Elias, o profeta do fogo. Elias, o profeta do fogo. E passamos já por alguns temas. Na primeira semana foi Deus procura um Elias. Deus levantou ali Elias em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Os reis haviam abandonado o Senhor, e a Bíblia diz: fez o que era mal perante o Senhor. Passava outros reis, fez o que era mal perante o Senhor. Então a nação estava dividida, a idolatria reinava, dominava ali aquele povo. E para piorar, aparece ali quem? Acabe e a terrível Jezabel. É quando Elias então é levantado. Elias entra em cena. Na segunda semana, o tema foi o treinamento do ribeiro. Deus levou Elias ali ao ribeiro de Querite para preparar ali. Ele foi para o anonimato. Após aparecer ali perante Acabe, Elias vai para o anonimato. Elias aprendeu a depender de Deus, da provisão diária. Elias era alimentado pelos corvos diariamente. Os corvos traziam para ele pão, comia pão que os corvos o traziam. Na terceira semana, o tema foi quando o pouco não se acaba. Deus conduz Elias ali para Serepta, e ele viaja então ali cerca de 150 quilômetros, vai para uma outra região, e ali ele fica na casa de uma viúva. E tem um versículo que é muito marcante. Ela fala: hoje nós temos apenas um pouco de azeite, um pouco de farinha, vou fazer para o meu filho e vamos morrer. Mas nós vemos que todos os dias aquilo ali não se acabava, o pouco não se acabava, fazia e tinha mais provisão da parte de Deus, e eles se alimentaram por longo período. Depois, na quarta semana, nós vimos a morte do filho da viúva. O filho da viúva vem a óbito, Elias está ali, e ele sobe ali até o terraço, e ele ora, e aquele menino volta à vida. Temos ali então, nos primeiros casos ali de ressurreição marcado na Bíblia. Elias então experimentou o poder de Deus. E na última semana em que foi pregado sobre Elias, foi Elias e os profetas de Baal. Nós vimos como Elias confrontou e derrotou os profetas ali no Monte Carmelo. Fogo do céu caiu e consumiu ali o holocausto, e depois foi passado a espada. Os 400 profetas de Baal foram mortos. E hoje, qual é o tema? Vamos ler juntos? Elias ora por chuva. Hoje é o tema dessa noite. Chegamos nos versículos 41 a 46. Elias ora por chuva.
Conforme já disse, então, Israel estava vivendo esse período difícil. O rei Acabe conduziu o povo para longe do Senhor. Então estou fazendo uma introdução breve aqui para chegarmos até o período em que vai ocorrer a chuva, a preparação do povo para a chuva que viria. Lembramos que Jezabel era ali a esposa de Acabe, uma das mulheres perversas, e eles adoravam ali Baal, era o Deus, dizia que era o Deus da fertilidade, era o Deus da chuva para eles. E então a seca é anunciada por Elias. Elias chega ali para Acabe e diz que não haveria chuva. Deus estava disciplinando o povo de Israel. Em 1 Reis, ali em 17, Elias então aparece perante Acabe e faz esse pronunciamento. A seca iria se prolongar por anos. E em 1 Reis 18, depois de um longo período, depois de aproximadamente 3 anos e meio, Deus manda de novo Elias aparecer a Acabe. E ali ele vai confrontar os profetas de Baal. E nós vimos então na última mensagem como que Deus usou Elias ali no Monte Carmelo, como o fogo do céu desceu. E é justamente depois desse grande acontecimento, a seca ainda não havia terminado. Aconteceu que os profetas foram destruídos, mas ainda a seca estava sobre o território de Israel. E nós entramos então no nosso texto dessa noite, versículo 41, a promessa da chuva. Diz assim: então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Agora, aproximadamente 3 anos depois de seca, Elias diz a Acabe: suba, vá comer e beber, a chuva está chegando. A chuva está vindo, a promessa da chuva está começando a acontecer. Mas Elias, ele é guiado por Deus, um homem que era segundo o coração de Deus. Foi levantado por Deus num momento específico, e o seu poder não vinha dele, mas vinha dos céus. E gosto sempre de lembrar ali de Tiago, capítulo 5, versículos 17, 18, quando traz: Elias era um homem semelhante a nós, mas ele orou e não choveu. E depois ele ora novamente e vem a chuva. Então, quando Elias diz o barulho de abundante chuva, a chuva já está vindo a chuva. A promessa da chuva é a promessa do Senhor para o povo de Israel. Elias anuncia aquilo que vem da parte de Deus, estava prestes a acontecer. E Acabe vai fazer o quê? Subir e comer. Acabe havia acabado de testemunhar nos grandes feitos a morte dos profetas que ele achavam que eram maiores do que Deus, os profetas de Baal, que ele adorava, seguindo ali a sua esposa Jezabel. E as palavras de Elias então apontam para um momento de mudança ali na vida deles, momento de alegria que viria. E nós vemos então um contraste, versículo 42, Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Então, o que Acabe foi fazer? Foi celebrar. Elias foi orar. Veja o texto bíblico: Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Aqui nós vemos então uma diferença entre as pessoas que têm uma intimidade com Deus e as pessoas que não querem saber de Deus, que não conhecem a Deus, ou que às vezes já ouviram falar de Deus, mas dão de ombro. Você fala de Deus, elas não querem saber, escutam, mas não querem ter um relacionamento íntimo com Deus. Acabe foi celebrar, após uma grande vitória, Acabe foi festejar, comer, beber, não se preparou para algo mais. Elias é alguém
que após uma grande vitória, após uma grande conquista, ele se lembra quem deu essa vitória para ele. Foi Deus. Quem o capacitou para destruir os profetas de Baal? Foi Deus. Aqui temos então um contraste entre duas pessoas, aquelas que buscam a Deus verdadeiramente e que o louvam depois de uma grande vitória, depois de uma grande conquista. E Acabe são pessoas que você fala de Deus para ela na sua família, no seu trabalho, elas conquistam as coisas, mas pensam que foi apenas pelo seu próprio esforço, se esquecem de Deus. E não estou dizendo que é errado você celebrar, você festejar depois de uma grande conquista, mas aqueles que têm intimidade com Deus, que têm um relacionamento com Deus, entram no seu quarto, em secreto, e agradece, porque sabe que aquilo que você conseguiu veio lá do alto, foi Deus que te capacitou. E Elias então vai para o Monte Carmelo, orar, agradecer. Elias representa aquele que reconhece que tudo vem de Deus, tudo o que conquista vem de Deus. E Acabe representa aqueles que recebem, desfrutam, seguem o seu caminho, sem lembrar do Criador. Isso é triste, mas é o que mais acontece nos dias de hoje. As pessoas cada vez mais se esquecem do Criador, daquele que nos dá uma casa, um trabalho, um conforto. Representa Acabe. Elias são as pessoas cada vez mais raras nos dias de hoje. Elias também era perseverante. Versículo 43. E disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Elias havia anunciado que a chuva viria, mas ele manda o seu servo olhar em direção ao mar. A resposta ainda é o quê? Não há nada. Veja lá o versículo: não vi nada, Elias. E isso acontece por 7 vezes. O versículo ali é claro. Acontece por 7 vezes. Elias continua orando e o servo diz: não vi nada. É interessante que quando Elias ora ali contra os profetas de Baal, na primeira oração, Deus manda fogo do céu. No primeiro ato da sua oração, Deus já responde imediatamente para Elias. Parece que agora Elias estava sendo testado por Deus. A perseverança de Elias na oração. Ele ora 1, 2, 3 vezes e o servo dele diz: não vi nada, e continua por mais 5, 6, 7 vezes. Elias precisou continuar orando e esperando. Continuou ali. E encontramos então uma característica de quem realmente confia em Deus: a perseverança na oração. E lembramos de Tiago 5,16, nos lembra: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. A súplica de um justo é poderosa, a eficácia é poderosa, a súplica de uma pessoa que está perseverante na oração. Elias estava perseverando. Jesus disse em Mateus 7, versículo 7: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Mas o que acontece conosco? Muitas vezes a gente pede uma vez e a gente já desiste. E Jesus é bem claro: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Pedir, buscar, bater, insistir, perseverar. Elias era alguém perseverante. Talvez na primeira vez você não vai ver nenhuma resposta. Continue firme. Elias continuou perseverante na oração. E vai vir o quê? Uma pequena nuvem. Versículo 44. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha.
Depois de 7 vezes, o servo volta e diz: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vamos imagina você no lugar daquele servo. Eu fico me colocando no lugar ali na história. 3 anos de seca. Você vai lá, olha uma vez, 2 vezes, 3, nada, 4, 5, 7. Na 7ª, você volta, olha para aquela imensidão e você vê uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Imagina a palma da mão de um homem no céu. E eu preparando essa mensagem, eu ficava andando de carro assim, né? Olhando para as nuvens, eu falei, então, como é que é o tamanho da nuvem da palma de uma mão? Eu iria levar a mensagem para Elias assim: olha, Elias, tem uma nuvem, mas ela é tão pequena, sabe? Tão pequena, Elias, que é do tamanho da palma da mão de um homem. Nós estamos 3 anos sem chuva, mas se para você é alguma coisa, eu estou só relatando o que eu estou vendo, Elias. Eu seria um pouco incrédulo, eu não sei vocês, mas a fé de Elias era grandiosa. Ele responde: vá dizer para Acabe, apronte, porque vem chuva, a chuva está vindo. Irmãos, o que é uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem? É nada, mas para Elias era o sinal que a chuva viria, que iria cair chuva, porque Elias era alguém vindo da parte de Deus. A fé daquele homem era grande. E a nossa fé muitas vezes é tão pequena, que uma pequena nuvem, uma nuvenzinha, não é nada. A gente olha assim, imagina uma seca, 3 anos, você vê uma nuvem e fala, vai chover aqui em Rondonópolis, 3 anos sem chover, não é hoje que vai chover de novo, mais um dia sem chuva. Mas Elias falou, não, pode aprontar que hoje vai chover, coloque os baldes para fora, vamos já guardar a água da chuva, porque vai chover. E Elias já mandou Acabe se aprontar, porque a chuva viria, e a fé dele era grandiosa, a confiança dele estava em Deus, porque Deus havia dito, quando eu vou mandar você de volta à cena, é porque a chuva voltará. E ele confiava em Deus. Apronte o seu carro, apronte os seus cavaleiros, porque a chuva virá. Para o servo então era uma pequena nuvem, para Elias era a confirmação de uma grande chuva que viria. Às vezes então Deus começa a responder de forma pequena em nossas vidas. A gente ora por algo que a gente espera por tanto tempo, Deus começa a fazer pequenas mudanças em nossas vidas. A gente até vê mudanças em nossas casas, mas a gente ainda duvida. A gente às vezes é igual o servo ali, é uma pequena nuvem. Você olha e fala, será mesmo que o meu cônjuge está mudando? Será que o meu filho está mudando, está começando a fazer as tarefas, começando a dar menos trabalho? Será mesmo que lá no trabalho as coisas estão começando a melhorar? E Deus está trabalhando um pouco de cada vez, pequenas coisas estão mudando e a gente tem que começar a confiar mais em Deus. A pequena nuvem demonstra essa confiança que Deus vai trabalhando aos poucos e vai avançando. Então no verso 45 a resposta chega. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Finalmente a resposta pela qual Elias havia perseverado em oração chegou. A chuva chegou, o céu, veja o versículo, o céu se escureceu, o vento começou a soprar, aquela pequena nuvem começou a virar grandes nuvens, o céu foi se escurecendo e caiu uma grande tempestade, uma grande chuva caiu dos céus. Depois de 3 anos e meio de seca, algo inimaginável para aquele povo, veio a grande chuva. E veja que o texto diz que Acabe foi para Jezreel. Por que tem essa informação? Acabe tinha uma casa real que ficava ali entre o Monte Carmelo e a capital Samaria. Ficava entre 30 a 32 quilômetros de distância entre o Monte Carmelo
e Jezreel. Ele não conseguiria chegar até Samaria, que era mais longe, então ele vai para a sua casa real ali, em Jezreel. Então por isso que Elias manda ele se apressar, para ele chegar a tempo, até chegar em Jezreel, que era mais próximo, para que a chuva não impedisse ele de chegar até o seu caminho. A resposta de Deus chegou no tempo determinado por ele. 3 anos e meio eles esperaram, estavam pagando pelo juízo de Deus a nação rebelde, pelos profetas, pelos deuses deles, Balaíns, pelos profetas Baal. Era um povo rebelde. E vemos então o poder que vem do alto. O versículo 46 diz assim: a mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Então precisamos lembrar de tudo que Elias havia vivido naquele dia, que ele passou naquele grande dia. O que aconteceu? Ele enfrentou Acabe, chegou ali, confrontou os profetas de Baal, ele viu fogo do Senhor vir do céu. Depois disso, passou um longo período em oração ali no Carmelo. A chuva finalmente chegou. Era um dia de grande desgaste físico e emocional. Grande desgaste físico. Passar por tudo isso. Subir no Monte Carmelo. Desafiar os profetas Baal. Um peso emocional, espiritual grande ele passou. E o texto diz que a mão do Senhor veio sobre ele. Ele correu na frente de Acabe. E aqui então nós temos Elias inaugurando, ele correu literalmente. Aí eu brinco aqui, Elias inaugurou a primeira maratona do Antigo Testamento, porque ele correu. Acabe foi com seus carros, seus cavaleiros, e Elias ele correu. Deus deu poder para ele correr à frente de Acabe. Ele chega em Jezreel à frente. Ele teve poder para correr 30 km, meus irmãos. Veja como o poder de Deus é tão grande. Elias virou um maratonista ali do Antigo Testamento. Mas por que ele correu? Porque ele tinha boas novas para passar para aquele povo. Ele queria anunciar para aquele povo: gente, hoje foi um grandioso dia. Muitas coisas aconteceram ali no Monte Carmelo. Nós confrontamos os profetas de Baal. Fogo do céu caiu. Os profetas foram mortos. A chuva desceu, a apostasia está caindo por terra. Animem-se, vamos viver um novo tempo. O Deus de Israel é vivo ainda nessa terra. Ele chega ali levando as boas novas. A chuva voltou, o Senhor reina novamente em Israel. O poder vinha do alto, ele se revestiu do poder que vinha dos céus. Elias era o mensageiro das boas novas. Assim como Jesus levou as boas novas no Novo Testamento, Elias estava levando as boas novas para o seu povo. Por isso, é significativo que o texto diz: a mão do Senhor veio sobre Elias. Ele agia guiado por Deus. A mão do Senhor estava sobre Elias o tempo todo. Elias estava resplandecendo uma alegria que nem podemos imaginar. Talvez o seu rosto resplandecia uma alegria, não tinha cansaço. Imagina correr 30 quilômetros, passar por tudo aquilo e ainda chegar bem, alegre, feliz, grandes feitos, maravilhas. Assim foi Elias. Ele sabia que aquele dia tinha sido um dia glorioso para ele. E eu quero trazer algumas aplicações práticas para nós nessa noite. Eu queria que vocês lessem comigo a primeira. Vamos lá? Seguir Acabe ou Elias? Não, está meio devagar, gente. Vocês podem fazer melhor, me ajudem aí. Seguir Acabe ou Elias? Essa é a primeira aplicação dessa noite. Podemos decidir seguir Acabe ou seguir Elias. É uma escolha que podemos fazer a partir de hoje. Seguir o exemplo de Acabe,
as escolhas de Acabe, os caminhos errados de Acabe, ou seguir as escolhas de Elias? Nos nossos dias, quantas pessoas, infelizmente, têm vivido como Acabe? Correm atrás das demais coisas. Jesus disse em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente vive correndo atrás das demais coisas, esquecemos de buscar o reino dos céus, a sua justiça. Quantas pessoas correm atrás dos prazeres, dos entretenimentos, do dinheiro, do reconhecimento, da fama, tantas outras coisas que nos afastam de Deus, acabam se esquecendo do principal, que é o reino de Deus. As coisas desse mundo estão cada vez mais atraentes aos nossos olhos. Sem perceber, nós estamos deixando de frequentar uma célula, de vir aos cultos, cedendo a pedidos de amigos, convites, ir para uma festa, ir para um outro local. Às vezes é mais atraente, mais chamativo do que participar da sua célula semanalmente, do que vir ao culto aos domingos, do que participar de uma reunião de oração, de uma reunião dos homens, das mulheres. E nós vamos seguindo as escolhas de Acabe, comemorando, festejando, esquecendo do principal, que é estar mais perto de Deus, seguir a Elias. Encontramos disposição para as coisas que nos divertem, mas quando convidamos para participar das coisas de Deus, estamos cansados, estamos sobrecarregados, sempre temos uma desculpa, e isso vai nos tirando, nos afastamos de Deus. E eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Billy Graham, que diz assim: tire um tempo para passar um tempo com o dono do tempo. Quem sabe essa frase é para nós hoje. Tire um tempo para você passar um tempo com o dono do tempo. Passamos muito tempo longe de Deus. Quem sabe possamos passar mais tempo com o dono do tempo, que é Deus, o dono de todas as coisas, o Criador de tudo. Tira um tempo, assim como Elias tirou um tempo ali para subir no alto do Carmelo, para orar mais um pouco. Após derrotar os profetas de Baal, ele poderia festejar, mas ele tirou mais um tempo para orar. Tire um tempo. Também tem uma outra frase, uma missionária, M. Carmichael, diz assim: a cada dia que vivemos, devemos escolher se seguiremos o caminho de Acabe ou de Elias. É a escolha diária que temos. Todos os dias, cabe a nós fazermos essa escolha. A partir de amanhã, segunda-feira, qual escolha fazer? Seguir Acabe ou seguir Elias? A escolha não cabe a mim escolher por você. Cada um tem a escolha própria. É o livre-arbítrio, Deus nos deu. Cabe a cada um de nós escolher o caminho de Acabe ou o caminho de Elias. A segunda aplicação, vamos ler juntos? Persevere na oração. Persevere na oração. Elias orou uma vez, não viu nada. 2, 3, 4, 6, 7 vezes. Na 7ª vez, ele viu uma pequena nuvem. Ele continuou orando, ele perseverou. Se Elias parasse na 3ª tentativa, a chuva não viria, mas a perseverança dele foi grande. Ele continuou orando até a 7ª vez, até ver uma pequena nuvem, até ver uma esperança pequena, mas grandiosa. Persevere na oração. Muitas vezes nós queremos respostas imediatas. Oramos uma vez, 2 vezes, uma semana, às vezes alguns meses, e já desistimos dos nossos sonhos. Ore pelo seu casamento, que às vezes está indo mal.
ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelos seus sonhos, seus projetos de vida, mas continue perseverante, continue. Eu gosto sempre de lembrar, Elias era um homem semelhante a nós. Elias não era alguém, nossa, a gente olha para Elias e pensa, eu não vou conseguir. Elias era alguém do sobrenatural. Não, Elias era um homem semelhante a nós, está lá em Tiago 5,17, semelhante a nós, sujeito aos mesmos erros. Depois vocês vão ler, acredito que terá passagens aqui, mensagens que vai trazer, também Elias era um homem semelhante a nós, com falhas, mas ele orou com insistência, poderosamente, e Deus fez cair chuva dos céus, semelhante a nós. Então continue perseverante, ore pelos seus sonhos, se for de Deus, peça sempre sabedoria. A gente tem que orar, às vezes a gente insiste em coisas que às vezes não é de Deus também, meus irmãos. Peça sabedoria para Deus. Será que eu estou orando por algo que é da parte de Deus? Peça sabedoria, Deus vai te dar o que é certo. Insista. Eu trago um exemplo aqui de Mônica, passou 17 anos orando por Agostinho de Hipona. Agostinho foi um dos maiores teólogos da história da igreja. Por 17 anos ela orou com insistência, firme, até o seu filho se converter. Agostinho era um boêmio, vivia pelas noites, se perdendo por aí, até que um dia ele se converteu ao Evangelho e se tornou um dos maiores teólogos, um dos pais da igreja, e até hoje os seus escritos levam vidas ao Evangelho, inspiram pessoas. 17 anos, a gente ora às vezes 17 dias e já desiste. Persevere na oração. E por último, vamos ler juntos? Deus ainda manda chuva. Deus ainda manda chuva. Nos dias de hoje, Deus ainda manda chuva de bênçãos para o seu povo. Talvez hoje a sua vida esteja passando por uma seca espiritual. Talvez você pense, pastor, minha vida está um pouco seca, eu preciso de chuva, de bênçãos dos céus. Deus ainda continua mandando chuva do alto, Deus ainda continua operando milagres, assim como Elias orou, Deus ainda continua mandando chuva do alto. Ore para Deus, peça que Ele vos dá. Lembre de Mateus 7, versículo 7, conforme eu já li: batei e acharão, pedi e vos dar. Deus ainda continua mandando chuva para o seu povo. Às vezes passamos pelo deserto, pela seca, pelas provações, mas é só um momento, é só um período da sua vida. Essa fase vai passar, mas o que nós devemos fazer? Ter um compromisso com Deus, ser fiel com Deus, que Ele vai nos honrar. Seja fiel com Deus, venha para a casa de Deus, ore a Ele, busque a Ele, que Deus ainda pode mandar chuva, bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém?